Agora 18h09, no ar o Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ei, chega pra cá, que nesse domingo o Cariri da Sorte tem muitos prêmios pra te dar. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, um Mobi 0. Esse Mobi 0 km pode ser seu, é incrível! E mais, R$15 mil do primeiro ao terceiro sorteio e R$5 mil no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Com o Cariri da Sorte você pode colocar um Mobi na garagem e muito dinheiro no bolso. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora vem. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente está satisfeito. É de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega.
Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta quinta-feira pós-feriado. E aqui ao nosso lado, boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM. João Filho já chamou, dizendo que pintou o gol, Marco Valério. isso, então, a Rocha. Tem gol nas eliminatórias sul-americanas, Marco Valério, porque hoje tem rodada, hoje tem Brasil em campo, hoje tem clássico entre Argentina e Uruguai. João Filho, já tem bola rolando? Já, gol? sim, Ah, já. João Segundo Filho. tempo já em andamento. Boa noite, Delton, Marco. Um abraço pessoal do timaço. Bolívia e Peru. A seleção boliviana vai vencendo por enquanto pelo placar de 1-0. 1-0 pra Bolívia. Olha aí. Rapaz, Bolívia. Aquela Bolívia. Bolívia querida. Aquela Bolívia. Que não é o Sampaio Corrêa, né? Tá ganhando, né, João Filho? Tá ganhando 1-0 do Peru. Tá dizendo, né? Olha aí, rapaz. E a Bolívia tá indo, ó. Não, tá longe. Eu acho que a Bolívia é a pior seleção sul-americana no momento, né, Ainda tá Delton? passando o Peru e tá empurrando o Peru. rapaz. Pra essa última colocação, Marco Valério. Não tá fácil a vida do Peru, né, Tá Delton não, Sá? Marcão, tá não, Marco Valério. Ó, e só lembrando, daqui a pouco às 19 horas tem Venezuela e Equador. A seleção do Equador faz uma campanha boa e a Venezuela tem sido surpreendente. A Argentina e Uruguai, aqui é clássico sul-americano. Líder em segundo colocado. Exatamente. 21 horas, Colômbia e Brasil. Os dois estão empatados em número de pontos. O E Brasil às à frente. 21h30, Delton, Chile e Paraguai. Esses dois estão lá embaixo. É verdade. É. Vamos aguardar, né, Delson? Ver se sai mais algum golzinho pro nosso JF trazer as informações. Marco Valério, rapaz, deixa eu só aqui tocar num assunto rapidinho apenas. Semana passada eu fui procurado, eu até perguntava ao meu amigo Anderson Luiz, nos programas dessa semana, eu fui procurado por um cidadão falando sobre a decisão do campeonato da CEA Júnior, que é o nosso campeonato amador aqui em Juazeiro do Norte. O primeiro cidadão que me procurou semana passada, perguntando, porque ele trabalha vendendo os produtos lá no campão e tal, sobre essa decisão do campeonato da CEA Júnior. E hoje, Marco, eu conversei com algumas pessoas, eu fui procurado por alguns e depois tomei a iniciativa de ligar para outras pessoas. Eu ia até ligar para o presidente da CEA Júnior, achei melhor não fazê-lo, porque eu não quero interferir em gestão, administração de entidade nenhuma. Mas está me causando surpresa, Marco Valério, infelizmente, uma disputa que eu acho que a CEA Júnior não deveria, se está, eu não posso afirmar, mas não deveria estar se envolvendo, que é uma disputa hoje, infelizmente, política que a gente está vivendo aqui em Juazeiro do Norte. Porque os atletas, e aí eu vou falar porque conversei com atletas e teve atleta que me procurou perguntando, e dirigentes também, sobre essa decisão, Marco, que todos os anos, desde o Romeirão antigo, geralmente a decisão da CEA Júnior acontece no Romeirão, é uma tradição, né? Aquelas finais no Romeirão, bem movimentada. Na atual gestão aconteceu também decisão no Romeirão da CEA Júnior. E por uma questão hoje de disputa política, Marco Valério, essa decisão não seria realizada no estádio Romeirão. Em virtude disso. Até acho que estão perdendo a grande oportunidade de fazer as coisas ali tranquilo, quietinho, sem chamar a atenção das pessoas e até dar publicidade às situações que acontecem às vezes de bastidores que as pessoas nem tomam conhecimento, atletas que estão lá jogando, que nem se importam muito com essa história toda, sabe? Que nem gostam desses envolvimentos políticos que às vezes alguns dos nossos dirigentes se propõem. E infelizmente me parece que a decisão não acontecerá no estádio Romeirão. E digo infelizmente porque se fosse atleta, eu estaria muito ansioso para fazer uma decisão nesse estádio, na Arena Romeirão. O Romeirão que é do município, né? Que temporariamente está cedido ao governo do estado do Ceará, uma sessão que era necessária para a obra acontecer da forma como ela aconteceu e como ainda não está completamente finalizada. Eu acho que ainda não houve um ok da finalização da obra e ainda restam acho que 5 anos da cessão que foi feita do município para o estado, mas em breve o estádio vai ser devolvido ao município, né?
E eu fico muito triste ao tomar esse conhecimento de que situações políticas acabam interferindo nessa situação. Cheguei ao ponto de ligar hoje pro Zacarias, diretor do Romeirão, perguntar a ele qual é a situação financeira, o que é de despesa para fazer um jogo lá. E o Zacarias me disse que conseguiram a despesa mínima e tal, para fazer a decisão do campeonato. Ele não quis entrar em detalhes, porque também, assim como eu penso, ele não quer se interferir nessa questão hoje de uma disputa que existe, mas que acaba, na minha opinião, Marco, prejudicando os atletas. Porque o cara que tá lá no time, e é Imperial e Chapecoense que vão decidir o campeonato, o cara que passa o campeonato todinho jogando, no campão, não sei aonde, aí tem uma oportunidade de jogar no Arena como o Romeirão, de fazer uma decisão, da família tá lá acompanhando o jogo, de amigos, e você fazer registro, não vai, porque existe hoje, infelizmente, uma picuinha política de um lado e do outro. Não quero tomar partido por ninguém. Eu quero falar como esportista, como um cara que já foi presidente de liga. Eu também já sofri em alguns momentos quando eu era presidente de liga, pressão de política, mas nós nunca cedemos quando estávamos na liga a nenhum tipo de pressão. Olha, se é para apoiar, nos apoie. Não quer apoiar, beleza, mas é aqui, funciona assim, e nós vamos fazer assim porque a entidade tem sua autonomia. Então eu acho que a CEA Júnior precisa refletir a respeito dessa situação. O município tem tratado muito bem as entidades, as ligas, é o que eu tenho conhecimento, é o que eu sei, cumprindo direitinho os cronogramas de pagamento, as competições têm acompanhado, e não é o fato de uma decisão porque alguém teve uma interferência ou contribuiu de uma forma que vai tirar o brilho ou vai tirar todo o trabalho que foi feito pelo município de apoiar a entidade. Eu acho que não vai ser isso, eu acho que precisam refletir um pouco melhor sobre essa decisão, é a minha opinião, olhando de fora, depois de ouvir muitas partes, os prós e os contras. Acho que deveriam pensar mais nos clubes, nos atletas, e para mim também não pode para você. Então eu acho que as pessoas precisam olhar para os dois lados e precisam ter isenção, principalmente aqueles que estão à frente das entidades, das equipes. Nesse momento é momento de cuidar do esporte. Política vai se cuidar no ano que vem, na hora certa. Então era só uma sugestão, uma opinião que eu queria trazer, Marco, depois de hoje conversar com algumas pessoas, depois de ter sido procurado, teve gente que veio aqui na rádio para conversar com a gente hoje perto do Jornal Meu Dia, e eu esperei esse programa, o momento do programa de esportes, para levar essa mensagem ao secretário de esportes, ao presidente da CEA Júnior, aos dirigentes de clubes, até ao prefeito, ao político envolvido na história toda, porque eu acho que o que a gente precisa hoje é olhar pro esporte, esquecer essas picuinhas políticas, essas coisas, porque não traz benefício, e acho que a frustração é pior do que aceitar o apoio, sei lá o que queiram colocar, ou da forma que queiram colocar, sabe, Marco Valério? É apenas a opinião. A gente sempre viu a CEA Júnior, todo mundo trabalhando para fazer as finais no Romeirão, Romeirão antigo, Romeirão novo, e eu acho que eles deveriam ter o cuidado de preservar para que possa manter essa tradição e esquecerem essas questões políticas, sabe, Marco? Concordo, Nelton Sá, até porque lá no começo da competição, os clubes e os jogadores principalmente pensam nisso, né? Olha, vamos chegar à decisão do campeonato da CEA Júnior, porque a gente vai decidir no Romeirão. Teve aquela decisão, né? Não sei se foi ano passado, no finalzinho do ano passado, foi uma festa tão bonita. Pois né? Rapaz. Até o time do Lânio participou, foi vice-campeão. E foi o Paraná, vice-campeão. O Novo Horizontino foi o campeão. Esse privilégio de fazer, porque hoje existe uma divergência. E o pior de tudo, eu acho, às vezes, o cara que tá lá em cima nem tá muito preocupado com isso. Aí quem tá aqui embaixo é quem cria toda a situação para às vezes atrapalhar a situação. Tomara que seja revertido, né? Que de fato os atletas que estão aí querendo fazer uma final na Arena Romeirão possam ter esse direito, né? De poder jogar na Arena Romeirão tranquilamente, independente se é vereador fulano, Beltrano, que pediu a não sei quem, que não sei quem pediu a não sei quem outro. O campeonato da CEA Júnior tem um apoio
institucional da prefeitura, ninguém tira isso dele. Se foi preciso ou será preciso um outro tipo de apoio em determinado momento, não tira o brilho de nenhum, nem ofusca o brilho do outro. Eu acho que precisam esquecer um pouco isso e lembrar que a gente precisa tratar muito bem o esporte de Juazeiro do Norte, mas não era perfeito, nunca, não sou, nem serei, mas a gente tinha muito cuidado, eu e o Patrício, quando a gente estava na liga, para não confundir as coisas. Inclusive tive indisposições com colegas que nos colocaram na liga, como o amigo Marcílio Bezerra, com o Anchieta, que Deus tenha no bom lugar, porque a gente não poderia dar privilégio por causa da amizade. Tive indisposição com o próprio Kleber Lavô, que botou time lá no campeonato, queria mandar em data e não mandava. A gente fazia os jogos nas datas que a liga tinha já estabelecido, não tinha essas histórias e a gente conseguia passar por isso. Então eu acho que a gente precisa tratar o esporte da maneira que ele precisa ser tratado, com o respeito que ele merece, independente de circunstâncias. Essas questões de política se resolvem na época de votar, de escolher quem vai ser votado. Quem está na presença da entidade não é agente político, é diretor esportivo, e ele precisa colocar isso na cabeça. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar com os assuntos dos nossos times profissionais. Só fazer aqui um registro, Delton, que há cerca de 2 semanas, talvez um pouco mais, um ex-zagueiro do Guarani, que atuou nos anos 90, chamado Zezinho, conhecido como Zezinho, né? Sei demais. Porque o nome dele é Francivaldo Silva de Lima. Ele foi esfaqueado. Ah, ele não faleceu? Não chegou a falecer. Pensei que ele tinha falecido. Graças a Deus está vivo, porém... Perdão, tô querendo matar o homem. Pois é, passando por muitas dificuldades financeiras, Delton. E um amigo dele, chamado Elias, nos procurou, né, pedindo para que nós falássemos aqui no programa algumas pessoas que possam ajudar, desportistas ou torcedores do Guarani que conheçam o Zezinho. Inclusive, ele mora na Rua da Imprensa, número 44, bairro Antônio Vieira. Tá lá ouvindo a gente. Disponibilizaram até aqui O Zezinho foi zagueiro, Marco Valério, do Cearazinho, quando eu era atleta do Jurupã. E ele jogou futsal também. Zezinho jogou futsal? Acho que sim, no pós-esportivo. Ele era goleiro do Calçados Rony, Zezinho. Não, mas eu acho que esse Zezinho jogou futsal. Rapaz, se ele jogou um campeonato ou outro, porque ele não era muito bom no futsal, não. Ele era no zagueiro. E ele era goleiro no não, futsal? Tinha um goleiro chamado. Aí já é outra pessoa, né? É outra pessoa. Então, assim, quem quiser ajudar o Zezinho, até disse, olha, será que o pessoal do Guarani não poderia dar uma ajuda? É um ex-atleta do clube, enfim. Ele mora na Rua da Imprensa, número 44. Quem quiser pode ir lá, ver a situação do Zezinho. Ele não tem emprego fixo, segundo o Elias. Ele vive de fazer um trabalho ou outro, uma viração, um bico, uma coisa assim, e tá sem poder trabalhar. Tem que comprar medicamentos, até a questão da alimentação. Então, Rua da Imprensa, número 44, e tem até o telefone dele, que é o Pix. 9333-9564. Quem quiser ajudar, dá uma ligadinha, fale com o próprio Zezinho. Dele, não lembra de Lembro, sim. Ah, sim, pensei que você não... O nome dele completo é Francivaldo Silva de Lima, que é conhecido como Zezinho, ex-zagueiro do time do Guarani. Repete tá precisando o número aí que é o Pix, Marco Valério. DDD 88 993-33-9564. Beleza, Marco Valério. Vamos em frente, JF. Agora em Juazeiro do Norte, 18 horas e 25 minutos, 6h25, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, a pizza mais gostosa da cidade. É por isso que a freguesia só aumenta lá na pizzaria e hamburgueria Oval. Para pedir a sua pizza, você manda mensagem para 98842-9514. Marco Valério, nós trabalhamos também em nome de Casa Com. A casa é sua, meu amigo. Você está construindo, está reformando, tem agora o Esquenta Black Friday. Lá da Casa Com, na Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Lá tem tintas, lá tem
porcelanatos, tem pisos, tem produtos da Manco, tem ferramentas elétricas, tudo isso para você no Esquenta Black Friday. Entrega mais rápida da cidade, a melhor negociação para você na casa com uma casa é sua. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade, os conhecidos solados do Ribamar. Joá Solados, fica na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 998554193. Dourado Joias, nesse mês de Black Friday, na Dourados tem muitos produtos com até 50% de desconto. Tanto vai ser comprar na loja física como na loja virtual, pela internet. Você vai ter esse desconto. São produtos de qualidade para você que vão aumentar a sua margem de ganho nesse período de Black Friday. Tem cada peça deslumbrante para você, viu? Por exemplo, antes o Luiz gosta de usar aquele chamou de croque, croque, aquelas gargantilhas, né? Chama de choque, sei lá e tal. O Anderson gosta muito, tem um style aí e tal, usa umas pulseiras e tal, correntes, ele gosta, e tem a mulherada, tem uns brincos legais e tal. Então você dá uma passadinha lá na Dourado Joias, na Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, o telefone WhatsApp 999933031. E aí, você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então, não pense. Prepare-se para os principais concursos como BNB, INSS, Polícia Civil, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar de Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos. Prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e a maior aprovação em concursos públicos do interior cearense. Não perca tempo, faça já a sua inscrição no site esccursos.com.br ou na sede do ESC. Mais informações, Avenida Padre Cícero 2450, o telefone é o 3571-3487, o WhatsApp 99982-2476. ESC, juntos realizamos sonhos. Fechos Camaré mandou uma mensagem aqui, daqui a pouquinho eu vou dizer pra você, Marco Valério. Tá certo. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. Era só Fumê Service, Rua José Marrocos, número 408, o telefone WhatsApp 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do fumê. Tá na hora de andar de carro zero com o Cariri da Sorte. Nesta semana, no quarto sorteio, tem um Fiat Mobi, isto mesmo, você vai andar de carro zero pagando bem baratinho, apenas R$5, para concorrer a um Fiat Mobi 0 km e mais 5 mil do primeiro ao terceiro sorteio no Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500. Você já sabe, os prêmios do Cariri da Sorte saem para ganhadores da nossa região. É daqui, é do Cariri. Em nome também de Gênesis Solar, se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá preocupado todo mês quando chega a conta de energia, fica brigando em casa com a mulher, com os meninos, não liga isso, desliga aquilo, menino não faz isso, não faz aquilo. Pare de ter esse estresse, meu amigo. Vá lá no Luciano, ele vai fazer orçamento pra você, você vai pagar facilitado e aí vai ficar tranquilo. Vai estar lá deitadão na rede, um menino num videogame, o outro na outra TV, o outro lá no computador fazendo as coisas dele, a mulher assistindo a novela dela, tu com o rádio ligado ouvindo a Vale FM, bem tranquilo, tá nem aí pra conta de energia, meu amigo. É isso mesmo, Gênesis Solar, fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros em Juazeiro, integrando através do esporte, como futsal, futebol, skate, basquete. São 5 núcleos de atendimento aqui na cidade de Juazeiro. Lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Agora eu quero falar da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você, meu amigo, tá afim, valeu, moral. Se você tá afim, Marco Valério, tá certo? Eu tô falando de quem mesmo? Da Ares Motos. Quer comprar sua moto Honda 0 km? Você vai na Ares Motos. Você chega lá na Ares Motos, aí o que acontece?
você vai ter o melhor atendimento e a melhor condição para você sair de Honda 0 km. Vai amanhã cedinho lá para cuidar disso. Agora eu falo pra você da nova loja Glamodas, tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, em Crato, Rua Miguel Lima Verde, 494. Visite a Glamoda e sinta-se em casa. Agora eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri você encontra na Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Tem aquele atendimento espetacular, comidas deliciosas, meu amigo, e tem um telão bem grandão. Quer assistir o Jogo do Brasil hoje? Assistindo Seleção Brasileira? Tomando aquela cerveja gelada, aquela carne de primeira? Vai pra Churrascaria Mão de Vaca. Quer receber em casa aqueles deliciosos petiscos? Você vai ligar 988657741. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. Conosco também Grage Veículos Multimarcas. Quer realizar o sonho do seu carro? Olha, vai na Grage Veículos que compra, vende, troca, financia seu carro seminovo multimarcas com a melhor garantia do mercado e as menores taxas. Na hora da troca, a melhor avaliação do seu usado, você já sabe, é da Grage Veículos. São carros com procedência garantida. Avenida Padre Cícero 1215, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, Marco Valério, nós trabalhamos também no Hotel Amoarama, Casa do Carirense, na capital cearense. Reservas pelo 0 operador 8533048900. Conosco também no Timaço da Vale FM, produtos Panebom Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Lembrando que também tem a linha integral, que é deliciosa, e a maravilhosa massa para pastel Tasquinha. Vem aí, novidades nos produtos Panebom Pão Nosso. Em nome de Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Heraldo Castelo 320. O telefone WhatsApp 99812-5851. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. É só você pedir o seu, ou então vai lá na Praça do Pio 12, Baleia Burger. E pra pedir é muito fácil, né, Delsa? É sim, Marco Valério. Liga pra onde? 988380548. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Em nome também da Fox, se você quer seu aparelho, smartphone para você, vai na Fox, que a Fox tem a melhor condição, seja assistência técnica para o seu smartphone, para o seu iPhone, ou seja para você comprar um aparelho novo, tem tudo para você na Fox, em Crato, na Senador Pompei. Juazeiro do Norte tem na São Pedro com Seminário, Padre Cícero com Santa Luzia e também no Cariri Shopping. Lembrando que o Timaço da Vale tem apoio no Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. E Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 8 lojas espalhadas pela cidade. Farmácias Fernandes, pra você. Tá com a hora, JR. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 34 minutos. Marcos, só mandar um abraço pra galera da Juartes. Certo. Que tá lá acompanhando a gente. Toda a turma boa. Deixa eu botar o Marcial pra dizer o nome da relação aqui do pessoal, peraí. Então, Felipe. Qual é o apelido dele? Felipe do Jega, Flávio da Ruinha, Micael Profissional. Bom, é a galera lá da Juartes e o Maciel, né? Meu amigo Maciel, Marco Valério. Grande o Maciel. Maciel. Ele mandou já aqui, Maciel, não sei se já tá tudo aqui, mas ele mandou uma remessa do duelo de terça-feira. Brasil e Argentina. Tá bonito, viu, Sal? Aí os copos aí. Rapaz. No Brasil e Argentina. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Era pra disputa ser entre Messi e Neymar. Mas vai ser entre Vinícius Júnior e Messi. Mas Neymar tá com essa bola toda não, tá né, não, né? Tá nada. Tá, né? Essa aqui aí, ó, copinha aí, ó. Pra galera. Sou mais o Vinícius Júnior que veio do Malvadão. Malvadão. É. Pois amanhã tem copo pra sortear. Do Malvadão.
Amanhã tem Copa aí pra do craque do Malvadão. Pois é. Muito bem, Delsa, vamos em frente. Aliás, e atrás vem gente. Deixa eu aproveitar aqui para dizer que já foi entregue a camisa do Cariri Futebol Clube, camisa oficial, ao ganhador do sorteio de ontem, José Cícero da Silva. Inclusive, já está lá no nosso Instagram, Timaço da Vale, e as contratações também do Barbalha, do Guarani, tá tudo lá para você conferir no nosso Instagram. Tá certo, Delton Sá? Primeiro é o senhor. Agora a gente vai falar do Guarani. Guarani. Porque o Guarani, ó, tá igual aquele locutor lá de Fortaleza. Não para. É o trem bala? É o leão sem freio, meu amigo. Que gosta de Luizinho. Anderson Luiz tá aqui todo felizão. Mandou a foto, Anderson Luiz? Manda aí pra Delton Sá mandar foto no grupo. Eu vou botar agora, Perdão, Marco Valério, perdão, vou botar agora. Mas deixa eu mandar um abraço pra Zé. Conhece Zé? Zé ligou aqui, mandou uma mensagem, não vai dar pra ouvir. Zé, fecha os cabarés, Zé. Aí Zé mandou dizer assim, que o Zezinho, que eu me referi do futsal, o Zezinho, ele foi assassinado lá em Petrolina, que foi, né, que jogou na época. Era outro Zezinho. Era outro Zezinho. Mas eu não confundi os Zezinhos, porque quando o Marco falou que o Zezinho que sofreu a facada, jogava futsal, o Zezinho não tinha muita tradição de jogar futsal, não. Jogou alguns campeonatos lá, mas na verdade o Zezinho era ruim no futsal, viu? Ele não tinha habilidade nenhuma pra jogar ali atrás. O negócio dele era espanar mesmo, o negócio dele era futebol, né? Jogou algumas partidas lá. Mas só pra dizer, meu amigo Zé, que eu não me confundi. Eu apenas disse, quando o Marco falou de futsal, eu lembrei que o Zezinho, famoso no futsal, foi o que jogou no Calçados Rony, e que eu não sabia dessa informação, que ele já é falecido, né? Que ele foi assassinado. Tá, e bom? É um outro Zezinho ali, né? É outro Zezinho, não tem nada a ver com o Zezinho em questão aqui. Vamos lá, do Guarani? Já que nós falamos do Zezinho que jogou no Guarani, vamos emendar com Anderson Luiz, porque o Guarani tem contratação nova para esta quinta-feira. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, o torcedor rubro-negro e aos ouvintes do Vale Esportes. É verdade, o Guarani anuncia mais uma contratação, a sua segunda contratação, e é de um velho conhecido com histórico parecido do Caririaçu. O zagueiro Natan, que esteve também no time do Cariri o ano passado e vai vestir a camisa do rubro-negro juazeirense. Posso fazer uma pergunta antes de você terminar? Sim, Delton. Você vai me responder. Sim. Me diga, é verdade que nessa contratação foi uma rasteira tripla? É ou não é? Rasteira tripla? Sim, porque eu soube que tinham 3 times, além do Guarani, negociando com o Natan. Tinha o Porto também. Eu sei que eram 3 clubes. Do nosso futebol, tínhamos, segundo a informação que eu tive, o Icasa teria feito uma proposta ao Natan, não confirmei também com o Fabiano, mas segundo a informação que eu tive do próprio Guarani, foi que o Icasa fez uma proposta ao Natan e o Cariri também vinha conversando com o Natan, e hoje à tarde o Guarani assinou um contrato com o Natan de sua mais nova contratação para o Campeonato Cearense da segunda divisão. Como eu já falei, o Natan vem para ser o xerifão da zaga do Leão do Mercado, já teve passagem por Central, passou recentemente pelo Central, passou também pelo time do Cariri, recentemente foi campeão da segunda divisão com o Leão do Mercado, fez parte também do elenco que subiu da terceira para a segunda divisão, tem esse bom histórico, é muito bem querido, muito bem visto lá dentro da diretoria do Rubro Negro Juazeirense, e é a segunda contratação do Rubro Negro Juazeirense, que agora aumenta mais ainda esse leque de contratações e também de monitorar jogadores no mercado. Ontem eu destacava que o Guarani negociava com o zagueiro, com o meia e com o atacante e com o goleiro. Hoje tem mais um atacante em vista, o Guarani tem mais um atacante em vista e também tem mais um meia que está negociando para vir vestir a camisa do Rubro Negro Juazeirense. Todos esses jogadores, em conversa com o técnico Alexandre Lima, o João Severo vem trabalhando diretamente com o treinador do Leão do Mercado para poder fazer essas contratações. Repete quais as posições? São 2 meias que o Guarani está conversando, 2 atacantes e um goleiro. Sim. O zagueiro que a gente tinha falado ontem já tá aí. Já tá contratado. Falta um goleiro, 2 meias, 2 atacantes. Sim. Agora eu tomei conhecimento que tá nesses nomes aí, Anderson, tem mais 2 rasteiras. Eu tô dizendo pra você que nesses nomes aí tem mais 2 rasteiras. E o Guarani tá assim, bem... Rapaz, é o que eu tô sabendo. Tem 2 rasteiras. Eu disse outro dia aqui, no dia que o Rosenberg tava aqui, presidente do Cariri, que a gente ia ter muito isso.
Os clubes da primeira divisão estão contratando, a segunda divisão estão começando a contratar, e aí vai ter muito choque de interesse nesses jogadores que atuam por aqui. E o que eu sei é que tem mais 2 rasteiras aí em andamento, de 2 atletas que têm interesse de outros clubes aqui do nosso futebol, do Ceará, e que o Guarani entrou no páreo e tá já tomando dos outros. É a informação que eu tenho. Viu? O João Severo não me confirmou ainda, Delton Sá, o nome dos atletas. Não, o Severo nunca confirma não. Acaba de esperar a confirmação de Severo, meu amigo. É complicado. Mas ele tá negociando ainda nos bastidores e a gente sabe o poder de conversa que o Severo tem com os atletas. Existem alguns atletas que têm de fato a confiança do Severo. Esses primeiros nomes anunciados são jogadores de confiança do João Severo e também do técnico Alexandre Lima. E eu acredito sim que pode ter um ou outro jogador aí já anunciado por outro clube que o João Severo deve estar indo atrás para fazer a contratação para o rubro-negro juazeirense. Vamos aguardar o que é que virá de lá, né? Porque tá aí o Guarani. E é muito bom, Marco Valério, esse momento da gente tá ouvindo os clubes começarem a soltar nomes, atletas que estão sendo contratados, o torcedor começa a ficar curioso, passa por a gente na rua, quer saber. Torcedor empolgado, né? Se a gente conhece de onde veio, por que veio e tal, e aquela curiosidade toda, eu começando a de novo criar aquele ânimo, aquele espírito, né, pro campeonato estadual. Que bom que a gente já tá tendo essa movimentação de forma antecipada dos nossos clubes, né? A pré-temporada dos clubes só começa o ano que vem, mas nós estamos em meados de novembro, Marco Valério, e os nomes estão surgindo a cada dia dos nossos clubes, né? Isso é importante, que movimenta os bastidores do nosso futebol. A gente vê que os dirigentes estão trabalhando. Esse é o momento dos dirigentes. Aquele que for mais inteligente, que tiver o melhor senso de contratação, vai montar o elenco com mais qualidade. Porque a gente sabe que na questão financeira todos estão basicamente equilibrados, né? Tanto é que você vê a disputa muitas vezes pelo mesmo jogador. Então isso é uma prova de que há realmente fora de campo assim, uma condição quase que igualitária financeiramente falando. Claro, aquele que tiver o melhor poder de persuasão e conseguir melhorar uma proposta, alguma condição, vai trazer o jogador. E o Guarani, ele começa bem, né? 2 bons nomes aqui da região. Natan realmente é bom zagueiro, o Dudu também vem fazendo um bom trabalho do ano passado pra cá. Então assim, não são contratações bombásticas, até porque os nossos clubes nem têm essa condição para isso, mas são sim bons nomes anunciados pelo Guarani. E só um detalhe que a gente brinca bastante sobre a questão do financeira, mas o curioso em relação a essas 2 negociações é que são jogadores que não foram tão caros pro Guarani, apesar de ter um mercado enorme. A gente sabe da disputa para esses 2 atletas. Foi mais a conversa com o Severo, com os 2 jogadores, a conversa sincera, passar o projeto, e os 2 atletas acreditaram no projeto do João Severo. Não falando em relação a valores, mas eu vou dar um exemplo. Teve jogador desses 2 que recebeu uma proposta de 10 mil e acertou com o Guarani por 4. Então, por estar em casa, por estar mais próximo do Guarani, então o Guarani tem esse poder, o Severo tem esse poder com os atletas e de fato a fazerem eles acreditarem no projeto do Guarani para essa segunda divisão do Campeonato Cearense. Rapaz, de 10 para 4, o Severo tem uma conversa boa, viu? Que lábia é essa, hein? Rapaz, teve de situação. E tem outras situações. Esse homem tem o dom de hipnotizar as pessoas, então, viu? Porque de 10 para 4, meu amigo. Sim, teve algumas situações que estão acontecendo que são mais ou menos por aí. Existe até um centro para negociar com você, E teve uma delas que foi assim, ó, se você sair daqui sem assinar, eu não quero mais não. Assina aqui, assina. Eita, meu Deus. Mas sobre as camisas do Leão do Mercado, temos algumas camisas para vender com foquinha lá no Véi Socorro, ali próximo do prédio da CRE 19. Então quem quiser, o torcedor rubro-negro que quiser comprar, fala lá com foquinha, vai poder adquirir sua camisa pelo valor de R$120. E também falar sobre a peneira que o Guarani vai realizar no próximo dia 18 lá no CT, 8 horas da manhã. Bom que se diga que depois que o Ronaldo Angelim foi anunciado como diretor da base, pra você ter noção, Delton Sá, nós tínhamos cerca de 150 inscritos. Hoje já temos mais de 200, 250. Então deu um up gigantesco. Então o jovem que quiser fazer seu teste a partir dos 15 anos, vai lá no CT no próximo sábado, faz a sua inscrição, R$30 mais 1 quilo de alimento, e vai poder fazer o seu teste para quem sabe vestir a camisa do Leão do Mercado. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações do Guarani. A gente vai já falar do Icasa após o intervalo.
Só dizer, Delton Sá, que o Barbalha também já vem anunciando contratações. Já anunciou o segundo, né? Primeiro foi o goleiro Paulo Filho, de 22 anos, revelado pelo Atlético do Paraná, com passagens pelo Fluminense, pelo Ceará, eu particularmente não me recordo, e pelo Portimonense de Portugal. Ele tem 1,91 m, é um goleirão, né? Um goleiro bastante alto, 1,91 m. Jogou no Crateus, não foi? O Jogou também no Crateus, esse menino aí. E tá aí, portanto, Paulo Filho vem pra ser o camisa 1 do time do Barbalha. Mas teve outra contratação. E é um que tá voltando. Quem é? É o volante Chechel, que já jogou pelo Barbalha. O Chechel não tá mais cantando, não? Não, tá não. O Chechel nos palcos se garante também, né? Só que eu não sei se ele vai querer ser chamado por Danilo Silva, porque a assessoria de imprensa do Barbalha anuncia o jogador como Danilo Silva, volante que também pode atuar como lateral, 27 anos, 1,67 m, quer dizer, é um jogador baixinho, danadinho, corredor danado. Você prefere chamar ele de Chechel ou Danilo Silva? Rapaz, tanto faz, Delson. Tanto faz? Agora, Chechel a gente já tá acostumado, né? Né? Até porque ele já jogou aqui pelo Chechel, Barbalha. pássaro, Mar? Rapaz, agora você me pegou, viu, Del? Não sou muito bom de pássaro, não. Não entendo muito de pássaro, não. Bom, mas o Chechel já jogou no Açu do Rio Grande do Norte, no 4 de julho, Alecrim do Rio Grande do Norte, já esteve no próprio Barbalha. Alecrim do Rio Grande do Norte é o ferroviário de lá, né? O ferroviário de lá, né? Só que o ferroviário daqui faz mais sucesso, né? Ou faz muito mais. Com toda certeza. Então, boa sorte pro Chechel ou pro Danilo Silva e pro Paulo aí, o Paulo Filho. E o Sub-20 do Barbalha vai estrear no Campeonato da Liege contra o Campo Grande, na semana que vem. O jogo vai ser lá no CT Prachadão, Marco Valério, o Sub-20 do Barbalha, que vai disputar o Campeonato da Liege aqui em Juazeiro do Norte, né? Combinado, Delton Sá. Tá? Confirmado. Vamos pro intervalo? O senhor é quem manda, eu tô aqui só ouvindo. Daqui a pouco tem o Mr. Bíceps, Aloysio Vilar, com as notícias ricas. Tá todo felizão. Vale FM. Chega pra cá, que nesse domingo Cariri da Sorte tem muitos prêmios pra te dar. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, um Mobi 0. Esse Mobi 0 km pode ser seu, é incrível! E mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Com o Cariri da Sorte você pode colocar um Mobi na garagem e muito dinheiro no bolso. Ao adquirir o título de capitalização você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Desse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Desse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta no Vale Esportes, no timaço da Vale FM. Quem é que vai falar agora, Marco Valério, no Vale Esportes? Anderson Luiz, em nome de aliás, não, antes já falou. Antes já falou, é Aloísio, rapaz. É em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos. Pré-Vestibular, preparatória aí para concursos públicos. Se eu quiser ter certeza de que eu vou a uma aprovação mais fácil, eu tenho que ir pro ESC. É, porque lá tem um conteúdo, né, educacional muito bom. Bons, né? É, rapaz, é o maior índice em aprovação em concursos públicos do interior cearense, é o ESC. Tu sabia que o Coronel Vitor é professor lá? E Delson? Rapaz, só tem professor bom, né, Delson? ESCcursos.com.br, informações 999822476 é o WhatsApp do ESC Pré-Vestibular e Cursos. Donde? Nas eliminatórias sul-americanas, a Bolívia fez o segundo, 2-0 no Peru. Aí Uma a Copa, Bolívia, rapaz. Uma Copa. Olha a Bolívia. No Peru. 2-0 no Peru. Agora tá com tudo, hein? Não é o time de Paulo Guerreiro, né? O Peru é? É, que foi campeão pela LDU, né? Exatamente. Esse Peru deve estar muito ruim, viu? E a Bolívia do Marcelo Moreno, que anunciou que não joga mais pela seleção do país, né? É, e Bolívia... Depois de quantas décadas? Umas 4. Umas 4 ou 5 décadas. Quando eu me entendo por gente de Marcelo Moreno. É verdade. Vai ganhar um jogo só pra sair. Aí, Bolívia e Peru foram exatamente os adversários que o Brasil venceu até agora, né? Os únicos adversários que o Brasil venceu foram os dois piores do campeonato até agora do torneio. Mas hoje tem Brasil e Colômbia. Os gols da Bolívia marcados parece que são primos, né? Porque os dois têm sobrenome Vaca. Ramiro Vaca e Henry Vaca. É. O boi lá tá grande, viu? O boi é pesado. Eita, que tem gente que já vai querer se transferir pra Bolívia. É que lá o terreno é maior, Eita, ainda. Agora com ele não diz nada, né? Se fosse eu, era uma voadora. Tava grande. Delton Sá, Joá Solados produz os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, conhecidos como os solados do seu Ribamar. É qualidade, menor preço e excelência naquilo que faz. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 99855-4193. Boi chegou pensando que tinha palpite hoje, ó, Delson. Palpite, não? Palpite no jogo do bicho. Os bíceps. Rapaz, é mesmo, senão acaba o programa. Aloísio Vilar está chegando. Verdão cheio de novidades nesta quinta-feira, Aloísio. Boa noite pra você, Marco Valério, Delton Sá, João Filho. Boa noite também pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Quem dera, né, Marco, que tivéssemos aqui muitas novidades do Verdão nesta quinta-feira pro torcedor que nos acompanha. Infelizmente... O que é que tá faltando, rapaz, pra essas novidades? Tá faltando o Icasa anunciar novos atletas, né, porque estacionou.
O último nome anunciado, Marco, foi na terça-feira ainda do atacante Edson Capa, de 26 anos. Depois disso, no feriado, nenhum nome anunciado e hoje também da mesma forma. E olha, Marco e Delta, a gente até tentou um contato com esses atletas que estão sendo anunciados pelo Icasa para a Série B do Campeonato Cearense. Mas, infelizmente, a diretoria não está permitindo que esses atletas conversem com a imprensa. Assim como a gente fez, né? O ouvinte vai lembrar aqui na Fares Lopes, também na pré-temporada da Série B, antes desses jogadores chegarem em Juazeiro, a gente mantinha aquele contato para que eles conversassem um pouco diretamente com o torcedor do Icasa, falando da expectativa em vestir a camisa do clube, enfim, não seria nada demais, porém a diretoria dessa vez está barrando, né? O marketing do Icasa está barrando essas conversas dos jogadores com a imprensa, né? Afinal, querem que eles primeiro falem nas redes sociais oficiais do clube. Mas só o ano que vem, então? Rapaz, Delton Sá, provavelmente vai ser assim, viu? Apenas em janeiro é que o Icasa vai liberar para que esses atletas conversem conosco, viu? Porque, por exemplo, o Leandro Campos não já falou, o treinador que Pois foi é. anunciado, não já deu entrevista? Qual é a diferença? Eu queria entender também essa lógica, Delton Sá. Eu juro pra você que eu não entendo. Veja bem, eu entendo que o marketing do Icasa precisa trabalhar bem, usar suas redes sociais, mas uma coisa tem nada a ver com outra, porque o jogador deu uma entrevista a uma rádio, aí o Icasa vai deixar de fazer o trabalho que ia fazer com eles lá no Justamente. Instagram? Não precisa. Nada a ver, né? Nada a ver, cara. Eu acho um equívoco muito grande. E os atletas, viu, Delton, até me responderam aqui com muita educação, dizendo que sim, falariam com todo prazer. Divulgar, mas... confirmar, tá? Não é só confirmar pelo site, beleza, tudo bem, tá confirmado, o nome do cara tá lá. O cara dá uma entrevista pra rádio falar do que ele espera, o que ele vem fazer aqui. Nada tem a ver, até porque a rádio não é concorrente do Icasa, com audiência, com informação, com nada. Eu não consigo compreender, não. É uma pena, né, Delton Sá, porque o torcedor fica privado de ter essas informações antecipadas. E sem contar, né, Delton, que nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo tá ali nas redes sociais diariamente. Tem gente que nem celular tem. Essas pessoas são privadas de ter as informações, são privadas de ter acesso a uma entrevista, enfim. A gente lamenta essa postura, até porque fizemos isso nas últimas competições e não houve nenhum tipo de problema, né? Nenhum jogador falou algo que fosse comprometer o seu trabalho ou o trabalho do Icasa naquela competição. Mas a gente respeita, resta-nos aguardar pela palavra, né, oficial desses atletas aí, as redes sociais do Icasa, e na sequência a gente vai fazer aquelas perguntas que o torcedor quer que a gente faça, né, que o torcedor tem vontade realmente de ouvir aqui na Vale FM. Agora, se isso acontecer somente ano que vem, quando começarem os treinamentos, digamos assim, o torcedor do Icasa perde, né, com essa decisão da sua diretoria, porque os atletas dos outros clubes estão falando, vão falar, treinadores, enfim. Então, de alguma forma, o torcedor do Icasa, ele perde esse contato, né? Porque é aquela coisa, uma nova contratação, então o cara quer saber aonde ele jogou, o que é que ele pensa, como é que vai ser vestir a camisa do Icasa pela primeira vez, ou alguém que pode estar voltando, enfim, sempre há uma expectativa naquilo que o atleta fala, quais suas pretensões. Então, acho que esse tipo de coisa não contribui para o próprio time do Icasa, Luísio. É verdade, Marco, até porque aqui é uma divulgação, não somos assessoria de imprensa, nem assessoria de comunicação, mas estamos divulgando o nome do Icasa, estamos aqui falando do clube gratuitamente todos os dias. Enfim, é lamentável essa postura, esse pensamento, mas paciência, né, Marco Valério? A gente vai seguir aqui acompanhando, trazendo as informações pro ouvinte, sem entrevistas por enquanto, mas a gente vai fazendo aqui o possível para obter pelo menos as informações pro torcedor ficar aí ligado para saber o que é que tá acontecendo. Valeu, Aloísio Vilar, trazendo notícias do Verdão do Cariri, Marco Valério. Lembrando o nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça a sua pizza, 988-42-95-14. Ô, João Filho, como é o nome do rapaz das uvas pra gente agradecer a ele? Marinaldo. Um abraço pro Marinaldo, que é poeta, grande ouvinte da Rádio Vale FM. E motorista. É colaborador lá do pessoal da Panebon. Pronto, aí, que coisa boa. Ah,
rapaz, por isso que nós nos encontramos lá, né? No dia que eu estive lá com o Damião, com o pessoal. Agradecer pelo carinho, pela atenção, pelos presentes aqui, as uvas deliciosas. É lá das Petrolinas, né? Bem docinha, Delto Sá. Lá das Petrolinas. É, sim, bem docinha. E um abraço aqui, Marco Delta, pro seu Benjamin Ferreira. Hoje eu estive lá no centro da cidade, encontrei o seu Benjamin. Ele disse que todas as noites acompanha. O que você foi fazer lá, João Filho? Foi resolver alguns assuntos particulares. Ao vivo e a cores. Aí encontrei com o seu Benjamin. O seu Benjamin tem uma banquinha ali na rua São Pedro, um pouco abaixo da Alencar Peixoto. Ele disse que todas as noites escuta a gente. Alô, seu Benjamin. Mandar um abraço pra ele, um abraço, seu Benjamin Ferreira. Anotou até o nome aqui no papelzinho, eu trouxe seu Benjamin Ferreira. Um grande abraço pro senhor. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Valdo também, sua esposa, grande ouvinte aqui do Vale Esportes. Cadê o Superluz? Tô esperando. Rapaz, vamos lá. Vamos confirmar os jogos das eliminatórias? Marco Valério, eu quero dizer que eu vou assistir Brasil e Colômbia lá na churrascaria Mão de Vaca. É o melhor lugar, viu, Delto? Estive lá hoje, conversei com um amigo Sorriso. Nós vamos pra lá e disse que aí, Delto, vai ter um espeto especial pra você hoje aqui. Agora você vai ver o jogo do Brasil ou o jogo da Argentina? Não. Pra ver o Messi? Não, vou ver o Brasil. Você que é hoje. fã do Messi? Não, vou ver pessoalmente o Messi lá na terça-feira. Ah, terça-feira lá no Maraca, né, Lá no Delcio? Maraca, eu vou dar uma olhadinha, vou ver lá o Messi. Muito bem, muito Acabou bem. Bolívia 2, Peru 0. Você sabe quem é o treinador da seleção da Bolívia? Não. O ex-zagueiro brasileiro Antônio Carlos Zago. Ah, é mesmo, rapaz? É, o Antônio Carlos. Mas foi a estreia dele hoje, foi? Assumiu hoje e começou Ixi, com rapaz. vitória. O Antônio Carlos. Olha aí. E o Antônio Carlos é bom que quando o time não joga nada, ele esculhamba com os jogadores. Ele fez isso no Coritiba, né? No início do Brasileirão. 2-0 pra Bolívia. E ele foi pra lá pra trabalhar no Bolívar, que o Bolívar faz parte da franquia do Grupo City da Começou. Inglaterra. E aí acabou ficando lá e Começou o JF. já acertou. Começou onde, Marco Valério? Começou em Caracas. Venezuela e Equador, 0-0. Ele já está aqui. Ah, então. Acá. Você vai ser igual aos pés, né? Querendo falar sem saber, né? Bora falar com Kilmer de Campo. Kilmer, boa noite. Fala, Luz. Io non ho capito che tu hai parlato, parlo soltanto italiano e possiamo da parlare tutto che tu vorrei, signore. Possiamo da Só quer parlare, ser o signore? Papa. Sì? Como era o nome daquele italiano que jogou no Palmeiras quando teve a Euro América Cup? O italiano que jogava no Palmeiras, como era o nome dele? Que veio pra cá. Rapaz, ele é tão ruim que a gente nem lembra. Não lembro o nome dele, não. Lembro o nome. Aí foi transmitir a Euro América Cup na Arena Castelão. Aí eu fui pedir a camisa a ele. Aí ele deu olho no filezinho que tinha lá. Ele disse: não, ó. Vou entregar pra ela. Era o nome dele, rapaz. Esqueci o nome do italiano pra jogar no. Lui era italiano anche? Fala. Rapaz, ó, tem cada história de jogador. Tá certo que esse italiano nem é famoso, a gente nem lembra dele, mas tem uma boa de Renato Gaúcho. Tem um amigo nosso aqui que foi fazer um jogo era Flamengo e outro time aí, o Renato Gaúcho estava no Flamengo, isso nos anos 90. Aí ele chegou, encostou lá em Renato Gaúcho. Naquela época não tinha essas frescuras de assessoria de imprensa de clube que não deixa a gente trabalhar, não. Aí o que é que acontece? O repórter, nosso colega aqui do Cariri, encostou lá no vestiário e tal. Aí tava Renato Gaúcho sentado, né? E ele doido pelo Renato Gaúcho. Aí encostou lá e disse: Renato, rapaz, eu sou. Vamos dar uma entrevista aqui do jogo. Aí Renato sentado. Aí fez uma cara assim de. Quem que não tava nem aí disse: não, vou dar entrevista não. Mas, rapaz, eu sou da rádio, lá, rádio tal, lá do Cariri, me ajude, eu queria tanto uma... Não, tô cansado, não, só dou entrevista pra televisão e olhe lá. Rapaz, olha, eu sou torcedor do Flamengo, eu vim aqui transmitir o jogo, você é meu. Rapaz, ele pediu tanto pra Renato dar entrevista que Ronaldo olhou assim e fez: tá bom. Liga aí esse gravador. Aí deu a entrevista. Pra você ver como é que é. Aí às vezes o cara se rasga pelo jogador, morre pelo jogador. Minha gente, esse povo. Você lembrou aí do italiano que jogou no Palmeiras? Era o Ózio. Não. Era Ózio? Era o Ózio. Marco Ózio. Marco Ózio. E você sabe o que é que o Marco Ózio... que só. Você sabe o que é que o Marco Ózio faz da vida hoje? Não. Ele é prefeito de uma cidade italiana, prefeito de Parma. Ih, rapaz, olha aí.
E ele veio naquela época da Parmalat, né? Mesmo, o boi da Parmalat. É muito amigo do Cafu, que era jogador da mesma época do Marco Ózio. Marco Ózio, é isso mesmo. Aqui também em Fortaleza tem uma história de um repórter que na época que o Sócrates era bambambam, jogador no auge no Corinthians, o jogo sempre tinha um preliminar no Castelão, o Sócrates subiu ali os degraus, sentou-se ali pertinho do banco de reserva no Castelão por volta ali de 3h30, 4 da tarde, olhar o gramado, dar uma olhada na preliminar, o repórter chegou junto, doido por uma entrevista com o Sócrates. Sócrates, por favor, dê aqui um boa tarde ao nosso microfone. O Sócrates olhou pro microfone e disse boa tarde. E pronto, ele não disse mais uma palavra, o Sócrates. O Sócrates também era meio emburrado, viu? Bom, aqui na capital cearense, o Fortaleza já pagou a primeira parcela do novo contrato com Caio Alexandre. Aliás, o Caio Alexandre teve um contato informal do Palmeiras e quem revelou foi o Marcelo Paz, presidente do Leão, mas o presidente garantiu que o Caio Alexandre não sai, ou sai se o Palmeiras resolver pagar a multa rescisória, que segundo o Paz gira em torno de 40 milhões de reais. Copa do Brasil 2024, os 85 clubes já estão confirmados para a disputa. O time do Fortaleza começa no Qualify, ou seja, com todo mundo. O Ceará, campeão do Nordestão, entra na terceira fase. Iguatu e Ferroviário terão que passar pelo Enem. Vão disputar a pré-Copa do Nordeste. O Iguatu jogando contra o CSA e o Ferroviário jogando contra o Asa de Arapiraca. Misturei agora a Copa do Brasil com Copa do Nordeste. Copa do Brasil, Ferroviário, Iguatu, Fortaleza e Ceará. O Ceará entra na terceira fase, Fortaleza entra na fase de grupos e o Ferroviário e o Iguatu também. Agora, na pré-Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza classificados para a fase de grupos e o Iguatu e o Ferroviário terão que passar pelo Enem, como eu falei. O Ferroviário enfrenta o Asa e o Iguatu jogando contra o CSA. No Ceará Sporting, o time do Ceará treinou agora à tarde para o jogo contra o Vila. É o jogo da vida do Vila Nova. O Vila Nova não pode nem empatar, tem que vencer o time do Ceará lá no Oba. O Ceará está com a vida, ganha. E o time que treinou agora à tarde foi Bruno Ferreira no gol, Varley, Luiz Otávio, o David Ricardo e Paulo Vitor, Zé Ricardo, Jean Carlos e Pedro Lucas, Janderson, Pulga e Bissoli. Ou seja, o Mancini deve repetir o mesmo ataque que venceu o Mirassol no último sábado, com Janderson, Pulga e Bissoli, os três jogadores no ataque do Vozão. Para o jogo do final de semana contra o Cruzeiro, tem ingresso solidário por parte do Fortaleza, pela doação de 1 quilo de alimento não perecível, e o torcedor ganha o ingresso para assistir Fortaleza e Cruzeiro domingo às 18h30 aqui na capital. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Uma dúvida, Los Pedes deve estar por onde hoje, hein, Kilmer? Los Pedes, eu acho que Los Pedes está em Colômbia. Los Pedes. Olha aí, e tem vinheta, viu? Agora Los Pedes vai estar no Maracanã, terça-feira. Eu acho que vai. Los Pedes vai. Pipocou. Los Pedes pipocou. Não, eu acho que Los Pedes vai. Mas Kilmer pipocou. Eu acho que Los Pedes vai, viu? Certeza absoluta que não vai estar lá. Eu pelo menos não vi Los Pedes na relação. Não, né? De credenciamento, não. Tá certo. Não vi. Ele vai ficar lá em Fortaleza mesmo. Oi? Vai ficar lá em Fortaleza. Eu acho que ele não viaja por Los Pedes não mora aqui, né? Valeu, Super Kilmer. Um abraço, hein? Um abraço, hein? Valeu, Kilmer. Hasta la mañana. E o boi é a vinheta no final, né? Boi é a vinheta. Tem a vinheta que sai lá do Crato e tem a vinheta que sai de Fortaleza, né? Fortaleza, Vamos embora, JF? Vamos sim. Boi já chegou aí pra reunião com você, viu? Bora que eu vou lá pra churrascaria Mão de Vaca. Aí tá certo. Que eu vou assistir Brasil e Colômbia hoje, tomando a cerveja bem gelada e comendo a carne assada. Vixe.
Eu, Marco Valério, lá na churrascaria Mão de Vaca. Boi E batendo um papo na mesa com meu amigo Márcio. Boi veio pra ir com você. Boi? É. Não, o Boi vai torcer contra, não vai não. Para o torcedor do Guarani, a gente reforça mais uma vez. Quem quiser a camisa nova que chegou, fala com o nosso amigo Foca pelo 99990-5227. Grava o vídeo, JF. 99990-5227. Fala com o nosso amigo Foquinha. Rapaz, tá fazendo. Olha, quando o JF grava o vídeo e bota aquele óculos escuro, meu amigo, o homem vira um Highlander. Rapaz, por falar em óculos escuros, deixa eu fazer um pedido de desculpas aqui. Eita, rapaz, meu amigo Lolo mandou uma mensagem na segunda-feira, falando de uma reunião que aconteceria na terça. Aí eu mandei um áudio pra ele, Lolo, grava um áudiozinho rápido pra gente colocar no ar. Aí esqueceu. Aí Lolo não mandou o áudio, eu também, porque como ele não mandou, eu não vi mais. Aí na terça-feira teve a reunião e eu esqueci de novo de citar a reunião do pessoal da Liege. Mas a culpa é sua que esqueceu ou é a culpa de Lolo que não mandou o áudio? Maior minha, que se ele não mandou o áudio, eu deveria ter lido a mensagem que ele mandou, né? Então acho que a culpa maior é minha. E eu quero aqui de público pedir desculpas a você, Lolo, e o pessoal aí da Liege. Tá bom? Pedir desculpas porque acabei realmente esquecendo de ler a convocação do pessoal lá pro evento lá da Liege, da reunião. E amanhã tem mais Vale Esportes, né, Delto Sá? Tem, se Deus quiser, amanhã. Manda um abraço pro meu amigo Matias, presidente da Liege. Deixar um grande abraço para todo mundo. Amanhã não estarei no programa, estarei indo à cidade de Jaguaribe. Não, o programa amanhã não vai prestar, não. Estarei nem indo. Marco Valério, nem João Filho. Estarei indo à minha terra natal. Deixar um grande abraço a todos. Boi também não vem. Mas Bibi vem, confirmou. Bibi vem. Amanhã, Bibi, Delton Sá aqui e LL ali, ó. LL. Retornarei na próxima terça-feira. Terça-feira eu estarei de volta aqui. Aí quer dizer que segunda também não? O senhor foi comunicado previamente. Aí é que tá, eu fiz só comunicado, viu? Eu só venho terça-feira, viu?